Essa semana, muitos fatos chamaram a atenção do brasileiro, principalmente do brasileiro. Tivemos a morte no último domingo do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que trouxe uma comoção social, principalmente para São Paulo, onde ele era muito conhecido e que chamou a atenção, depois da sua morte, as notícias que circularam do político conciliador que era o Bruno Covas. Chamou a atenção, deixou o PSDB, o seu partido de origem, deixou o partido órfão. Depois nós tivemos aí, há 2 dias, a morte daquele funkeiro, o MC Kevin. Uma morte até certo ponto ainda misteriosa, rapaz que caiu do 5º andar de um prédio lá no Rio de Janeiro, e algumas versões estão sendo ventiladas, comentadas, mas a polícia está investigando e logo nós haveremos de saber o que deu causa à morte do funkeiro MC Kevin lá de São Paulo, não é? A morte foi no Rio de Janeiro, mas ele era da cidade de São Paulo. Mas o fato que não quer calar e que nós não podemos deixar de tratar, assim como a pandemia vem tomando conta dos noticiários durante mais de um ano, agora a CPI da pandemia, que é um subproduto dessa pandemia, também nos chama bastante atenção. É o ex-chanceler, o ex-ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que me chamou a atenção exatamente a forma como ele está se comportando ali na CPI da pandemia. Ele gagueja, mas aquilo é a forma dele falar, né? Mas ele foi muito bem treinado exatamente para enfrentar os senadores da oposição dentro da CPI da pandemia. Ele tem respondido às perguntas, às vezes coloca algumas respostas que não têm lógica, que todo mundo sabe que aquela resposta não espelha a realidade, mas está respondendo. E muita coisa ele está colocando exatamente na conta do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general, que amanhã vai ser a vez dele ser interrogado. E aí ele vai como um misto de testemunha e investigado. Testemunha porque tem que responder todas as perguntas que lhes forem feitas que não o incriminem, e investigado porque ele pode ficar calado diante de algumas perguntas que o incriminem. E aí fizeram ali um misto de testemunha e investigado. O Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, amanhã é quem vai estar nas barras da CPI da pandemia. O Ernesto Araújo, ex-ministro, tinha uma ligação muito próxima com o presidente Bolsonaro, com os filhos do Bolsonaro e, inclusive, com o ideólogo Olavo de Carvalho, que, como disse anteriormente em outro comentário, fica ditando regras lá dos Estados Unidos e o pessoal aí ele tem um grupo de pessoas que seguem suas orientações. Na verdade, a CPI da pandemia está dizendo que alguns membros da CPI estão dizendo que em breve vão convocar o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que é vereador pelo Rio de Janeiro, que faz parte daquilo que se convencionou chamar o gabinete das sombras, o gabinete das trevas, o gabinete do ódio. Muitos são as denominações para o grupo do Carlos Bolsonaro que trabalha dentro do Palácio. Então, a CPI da pandemia quer chegar em Carlos Bolsonaro e já se fala em sua convocação. Imagino que nesse dia, se essa convocação aparecer, nós teremos aí um dia de muita turbulência, viu? Porque o Carlos Bolsonaro não vai assim para lá também à toa. E o ex-ministro Pazuello está assistindo, foi a orientação do advogado dele, que assistisse hoje o Ernesto Araújo, para ir poder se situando, porque amanhã será o dia do ex-ministro Eduardo Pazuello, ex-ministro da Justiça, se deparar com as perguntas
dos membros da CPI, principalmente com os membros da oposição. Adelson Andrade, para o portal BR 104.